Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro. A igreja celebra a festa de São Nicolau, bispo. Ele viveu no século IV. E é da vida dele que nós temos as inspirações daquele que nós chamamos Papai Noel. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e perde uma, ele não deixa as 99 em segurança nas montanhas e vai atrás daquela que se perdeu? E acaso ele a encontre, ele não retorna feliz e alegre, celebrando porque havia encontrado aquela ovelha que estava perdida? Assim também o vosso Pai do céu se alegra com um só desses pequeninos que volta para ele. Ele não quer perder nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda nós estamos dentro da liturgia do Advento. E a liturgia do Advento vai falar para todos nós de expectativa, de esperança e de perdão. Isaías hoje é enviado até o povo de Israel dizendo: Ide a meu povo, consolai o seu coração, consolai-o, e dizei: o Senhor perdoou os seus pecados, e ele retribuirá muito mais do que os seus pecados. Isaías é, nesse momento, o profeta da esperança e do perdão. E hoje 3 palavras são muito importantes, tanto na primeira leitura, quanto na segunda leitura do Evangelho: a humildade, o escândalo e o perdão. O Evangelho de hoje, nós encontramos então Jesus dizendo ao coração dos discípulos da primeira hora, porque ele está tocando sobre a questão da recepção das pessoas dentro da comunidade, da vivência das pessoas dentro da comunidade, das relações das pessoas dentro da comunidade. Aí não há e não deve ter acepção de pessoas. Ali ninguém pode querer se sobrepor sobre o outro, querendo ser mais importante e maioral. Por isso Jesus vai dizer hoje, nesse momento do nosso Evangelho da manhã, essa parábola da ovelha perdida. Porque diz ele: todos nós nos perdemos na vida. Todos nós tomamos caminhos errados, todos nós tomamos veredas erradas, e às vezes queremos rebeldemente nos afastarmos dos ensinamentos do Senhor, porque um ouro de tolo brilhou muito mais forte do que as coisas de Deus em nossa vida. E Jesus vai dizer então esta parábola, onde ele vai dizer essas 3 palavras, ou ele vai inspirar essas 3 palavras novamente para a nossa educação desta manhã: a humildade, o escândalo e o perdão. A humildade porque todos os seus discípulos são chamados a sermos humildes. Os humildes verão a Deus. Dos humildes será também o reino de Deus. E a humildade será um fermento muito propício para fazer acontecer uma relação fraternal entre todos os discípulos e as discípulas de Jesus de todos os tempos. Por isso ele vai dizer também sobre o escândalo. Se o teu irmão pecar, corrija-o. Procure corrigi-lo. Porque nós não podemos amar o pecado do irmão, mas nós temos que amar o irmão. Nós amamos o pecador e não o seu pecado. Por isso Jesus hoje vai recordar aos seus discípulos que nós teremos escândalos nas comunidades. Nós teremos escândalos nas famílias. Eu irei decepcionar vocês, vocês também irão me decepcionar, porque ninguém vive sem decepcionar ao outro. Mas aqui vem então em socorro dessas relações que se partem, que se quebram. Vem uma outra palavra poderosa que tem o poder de costurar, que tem o poder de remendar e que tem o poder também de renovar: o perdão. E Jesus vai dizer: se perdoardes o teu irmão, é preciso aprender a perdoar o teu irmão, porque será um grande escândalo
Será um grande escândalo para os discípulos e as discípulas de Jesus de todos os tempos o não perdão, a incapacidade de perdoar. E principalmente quando nós utilizamos essa nossa incapacidade de perdoar para fazermos violência com o outro. Assim, nós criamos então uma comunidade fraturada, uma comunidade quebrada, e seremos incapazes de darmos testemunhos de Jesus de Nazaré, porque serão as nossas relações. E como nos ensinou nosso Pai São Francisco, o Frei Testemunho ainda é o melhor pregador. O Frei Testemunho ainda é o melhor promotor vocacional de qualquer grupo humano, porque o Frei Testemunho é condição sem a qual nenhum de nós poderemos dizer que somos discípulos e discípulas de Jesus. Essas parábolas que Jesus conta a partir de hoje são justamente para resgatar em mim e em você essa corresponsabilidade fraterna, essa corresponsabilidade evangélica, onde eu e você deveremos ser contaminados pela loucura do Santo Evangelho. Orar por aqueles que vos perseguem, fazer o bem para aqueles que vos fazem o mal e perdoar, para que nós também sejamos perdoados, porque o Pai não quer perder nenhum desses pequeninos. Mas para isso é preciso ser pastor. E a palavra pastor significa alimentar, cuidar, zelar, proteger, animar. A palavra pastor é a palavra designada para o bom pastor que é Jesus e que nos deu o exemplo, para que a gente também vá e faça o mesmo. A parábola da ovelha perdida será sempre essa provocação que vai acontecendo em mim e em você, de muitas e muitas vezes sermos seduzidos a nos apartarmos do caminho do Senhor, a criarmos rachaduras dentro das comunidades onde nós vivemos. E ali nós vamos experimentar a força do escândalo. Ali nós vamos experimentar a força da decepção. Mas ali também nós poderemos experimentar a força milagrosa do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, diz o crucificado. Humildade, escândalo e perdão. Serão 3 palavras que esse texto hoje vai querer fecundar o meu coração, fecundar o seu coração, porque neste mundo violento, neste mundo de indiferença, o Senhor convoca a todos nós a trilharmos a contramão da história. Reaprendermos a ser fraternos, reaprendermos a perdoar, a não fazermos da nossa fé uma ideologia e nenhuma bandeira, porque ideologia e bandeira não são boas pedagogas para os cristãos. O Senhor diz hoje da necessidade que nós temos de aprender a acolher aqueles que erram, acolher aqueles que se distanciam com humildade e com perdão, para que assim o mundo creia no Cristo de Deus e creia também no nosso testemunho. Logo mais de 14 até às 18 horas eu estarei com o meu plantão na paróquia Nossa Senhora da Saúde e às 19 horas estarei celebrando a missa também na comunidade da Paróquia da Saúde. E na quarta-feira, das 14 horas até às 18 horas, será o meu plantão na paróquia Nossa Senhora da Piedade, lá no Campestre. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Nicolau, rogai por nós. Amém.